Hoje eu queria compartilhar uma coisa que eu tenho pensado, refletido essa semana a respeito do propósito. Nos últimos anos virou. Saiu o sol. Que maravilha, saiu o sol. Hoje de manhã estava chovendo, agora saiu o sol. Nos últimos anos, se criou, não, uma febre em relação ao propósito, a questão de procurar, encontrar, não de procurar, mas de encontrar o nosso propósito de vida. Então, assim, eu lembro que mais ou menos uns 15 anos, né, que a gente está nessa febre de buscar o propósito, de encontrar o propósito. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a respeito de propósito foi quando eu comecei a fazer yoga. Eu comecei a fazer yoga e os cursos de formações também para professores, então sempre se falava muito nesse propósito. E desde então, eu vivo me pegando em conseguir encontrar esse propósito. E eu acredito que não somente eu, mas acho que muitas pessoas, outras pessoas vão se identificar com isso. Então, assim, essa busca incansável por encontrar esse propósito de vida. Então, eu acho que eu estou, assim, mudando a minha teoria, a minha ideia, o meu ponto de vista em relação a propósito de vida. Porque eu, até hoje, continuo, né, na ideia de encontrar alguma coisa que eu ame muito, que seja algo assim que eu possa contribuir para o mundo, para o bem geral do meu pequeno mundo, alguma coisa que me dá muito prazer e que seja realmente alguma coisa que saia assim de dentro do meu coração, que me faça feliz, que me faça bem. E eu posso te dizer que até hoje eu, eu não encontrei esse propósito de vida. Então, assim, eu acho que realmente esse propósito de vida se tornou uma pressão da sociedade para que a gente tenha que continuar buscando o tempo todo. Então, eu realmente, assim, uma coisa eu me pergunto, será realmente que existe esse propósito de vida? Será que se viver já não é um propósito? Porque viver não é fácil, é delicado, é desafiador. Encontrar a tua paz, sobretudo nesses momentos tão difíceis de crises econômicas, de crises mundiais, de crises políticas, é tão difícil. Então, será que viver já não é o teu propósito de vida? Já não é o meu propósito de vida? Conseguir conviver com as pessoas ao seu redor já não é um propósito de vida, porque não é fácil. A gente já está assim, a gente já tem tantas obrigações que a sociedade nos impõe. Cuidar de filho, cuidar de família, trabalhar, produzir, criar, performar. São tantas obrigações que a gente tem. Será que se a gente passar a vida inteira procurando o nosso propósito de vida, será que a gente realmente vai conseguir viver essa vida do jeito que a gente merece viver? Então, assim, eu me lembro de que quando a gente era criança, que propósito você tinha? O teu propósito era brincar, era ser feliz, era se divertir. Eu lembro que as mães chamavam para almoçar, a gente saía assim, saía correndo para almoçar, mas com a intenção de voltar, de acabar imediatamente de voltar para continuar brincando. Então, o propósito era brincar, o propósito era ser feliz, era se divertir. E a gente não ficava se perguntando, será que eu estou brincando demais? Será que eu estou brincando de menos? Será que amanhã eu vou brincar também? Será que a minha mãe vai deixar eu brincar? A gente brincava. E se a mãe falasse que não, a gente queria continuar brincando, porque o nosso propósito era brincar e ser feliz naquele momento. Então, assim, será que o nosso propósito de vida não é viver bem, estar feliz, independente do momento que seja, porque ser feliz nos momentos felizes, quando você está na praia com os amigos,
no pagode, no carnaval, na festa. Ser feliz nesse momento é fácil. Ser feliz, estar feliz nos momentos de dificuldade, nos momentos mais tristes, no momento quando tem um familiar doente, aí é mais difícil quando você perde o seu trabalho, quando você alguma coisa que você estava planejando dar errado, é mais difícil ser feliz nesses momentos. Então, assim, é, é aí, é aí eu acho que está o propósito. O propósito é conseguir. Eu não estou falando de ficar rindo toda hora, da manhã até a noite, mas de você manter, saber como eh, gerenciar suas emoções. Esse é o nosso propósito de vida, eu acho. Eu tive pensando, não é que eu acho, é que eu estou chegando a essa conclusão, e se eu não chegar a essa conclusão, eu vou mudar também o meu pensamento em relação a isso, porque eu acho que também, quanto mais a gente fica buscando esse propósito, a gente mais se sente que a gente não está completo, que a gente precisa de encontrar alguma coisa para estar completo, para estar feliz. E, na verdade, muitas vezes a gente já sabe que quando a gente vai encontrar alguma coisa, depois de um tempo cansa, depois de um tempo vai ser a mesma coisa. O que te dava muito prazer já não passa a te dar tanto prazer, você já está cansado de fazer, de cumprir, de fazer esse propósito. Então, assim, será que a gente não está perdendo tempo demais correndo em busca de um propósito que ele já está aqui, ele já é? O propósito de vida não é já estar nessa vida, já vivendo essa vida, já construindo o teu propósito a cada dia, a cada passo, caindo, errando, descobrindo, aprendendo, evoluindo, crescendo a cada dia, com cada dia um dia mais, um amanhecer mais, com uma nova possibilidade de continuar esse propósito. É, eu acho que as coisas são mais simples do que estamos, que a gente está acreditando, e o sistema, de uma certa forma não, de uma forma assim, completa, total, faz a gente acreditar que a gente cada dia tem que construir mais. Então, assim, eu estou num momento de que a minha to-do list tem que ter menos coisas possíveis. Eu não quero adicionar coisas na minha to-do list. Eu quero não ter to-do list, eu quero fazer menos, eu quero ter mais tempo para cuidar de mim, cuidar das pessoas que amo, para fazer as coisas que eu adoro, para fazer curtir as minhas paixões, os meus hobbies. E isso já é um grande propósito. Então, essa semana, assim, eu estou nessa semana de reflexão porque os últimos anos da minha vida, eu passei tentando fazer muitas coisas que me ajudassem a encontrar esse propósito. Eh, eu não deixei de viver e de ser feliz e de criar minha própria felicidade todo dia. Porque eu sou consciente do que eu estou fazendo aqui, mas assim, meio confusa com essa história de buscar um propósito. Então, assim, eu a partir de hoje, eu sou o meu propósito. Eu sou o meu propósito, e a cada manhã, para mim, será o meu novo propósito. Buscar um propósito, porque eu fico imaginando, e quem não acha o propósito, por exemplo? Você vai deixar de viver, você vai. E outra coisa interessante, é, é, deixa eu ver se está gravando. Acho que tá, porque. Acho que tá. Outra coisa interessante é que a gente realmente só se nos questionamos a respeito do propósito quando a gente está no momento de baixo astral, quando a gente está num momento que a gente não está muito legal, quando está acontecendo alguma coisa que não tá tão interessante na nossa vida, quando a gente não está feliz, quando não, um problema familiar, um problema econômico. Por quê? Quando a gente está fazendo as coisas que a gente gosta, com a paixão que a gente tem, quando a gente está no momento legal, você se pergunta a respeito de propósito? Você para no meio da festa e fala: peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se. Será que eu tenho que estar aqui? Será que você pode, de repente, estar em algum lugar que você fala: bom, não isso aqui não é para mim, esse lugar não é mais para mim, tudo bem, não me sinto legal, mas você
Porém, no meio do momento, do teu momento feliz, quando você está bem, quando você está legal com os teus amigos, você para se perguntar se será que esse é meu propósito? Será que eu tinha que estar aqui? Ou será que eu tenho que estar em outro lugar? Será que realmente eu estou fazendo isso? Você não se pergunta, porque nesse momento você está feliz, você está em paz, você está com seus amigos, você está no momento, no auge da tua felicidade, né? Então você não se para perguntar se você está cumprindo com o seu propósito nos momentos que você está feliz. Então, então por que que você tem que ficar, a gente tem que ficar em busca desse propósito, dessa vida com propósito? Viver já é um propósito, todo dia é um propósito. Claro que aí vai ter gente que vai falar: ah, mas para você é fácil porque isso. Ah, mas para você é fácil porque você não trabalha de tal hora a tal hora. Ah, para você é fácil porque você não tem a situação que eu tenho. Gente, cada um tem um próprio percurso e a gente tem que encontrar esse propósito na realidade que você vive. Eu não posso, porque a sociedade nos impõe demais a ficar procurando propósito na realidade do vizinho. A realidade do vizinho não é a minha realidade. A realidade do fulano não é a realidade de cicrano. Cicrano ou ciclano? Ciclano. Então, é, cria a tua realidade, cria o teu propósito dentro da tua realidade. Eu acho que é uma forma assim muito mais humana, mais fácil, mais palpável e mais consciente, nem sei se a palavra é consciente, mas uma forma mais real de ter uma vida plena, uma vida com joia e uma vida de serenidade, porque quando a gente busca muito, a gente acaba nos acaba nos afetando muito, porque você na busca incessante, você se perde e você acaba não construindo nada. Então, assim, não só construindo, mas construindo a tua paz, a tua tranquilidade e a tua vida plena. Então, assim, me conta aí o que você acha a respeito. Me conta se você encontrou o teu propósito, se você acredita que nós temos um propósito de vida e o que você faz, o que você acha, o que você faz para procurar esse propósito de vida. Essa era a minha reflexão de hoje. Um grande abraço para você. Muita coragem. Let's grow together. Um beijo. Até a próxima.